Há coisas que a arquitetura prefere esconder, e não falo de vigas trincadas ou goteiras. Falo de segredos estruturais, de espaços que a planta nega, mas a superstição cria. Em muitos edifícios antigos, especialmente nos Estados Unidos, a lenda da tetrafobia faz com que se pule o quarto andar. Mas em todo o mundo, e talvez você já tenha reparado nisso, o 13º é sistematicamente varrido para debaixo do tapete, pulando direto do 12 para o 14. É uma mentira conveniente. Uma forma de acalmar o pavor que o número carrega. Mas o que acontece quando o 13º andar não foi deletado, apenas trancado? A cabine do elevador neste antigo prédio de escritórios é claustrofóbica, cheirando a ozônio queimado e pó. O silêncio lá fora é a única coisa que acompanha a descida. É o silêncio pesado da madrugada, o vácuo de som que só os grandes centros urbanos conseguem produzir às 3 da manhã. E é ali, no limite entre o sono da cidade e o despertar do inominável, que a visita deve ser feita. Você verifica o relógio digital no seu pulso. 3h33. O horário morto. Não é superstição, é protocolo. Você entra na cabine. As luzes tremem como se o elevador estivesse respirando. O motor lá embaixo é um coração velho e metálico, batendo devagar. Você sabe a lenda, a sequência incorreta que deve ser pressionada. Não é um código lógico. É uma provocação ao sistema. Uma sequência de andares aleatórios que força o elevador a procurar uma opção que ele não deveria ter. O 4, o 10, o 5. E então, você olha para o painel digital. Há o 12 e o 14. Você aperta o botão do 14. Mas o sistema não obedece. O motor engasga com um ruído seco. O metal range violentamente acima da sua cabeça. O display digital, em vez de subir, pisca em vermelho e desce bruscamente. 12. A cabine inteira parece cair no vazio por uma fração de segundo. E então, o tranco. Um impacto tão brutal que faz o piso de borracha estalar. A luz falha, voltando amarelada. Você olha para o painel, onde antes havia uma lacuna de superstição. Agora um número cruel e solitário pulsa. 13. Você chegou. O ar dentro da cabine ficou frio, denso. É um silêncio diferente agora. Não mais a ausência de som da cidade, mas o silêncio de algo que espera. E se a curiosidade mórbida de saber o que há por trás daquela porta enferrujada lhe provoca um calafrio na espinha? Se você entende a atração fatal por lugares que não existem oficialmente, então, deixe seu like, pois a porta está prestes a se abrir. O silêncio dentro da cabine às 3h33 da manhã era um peso físico, mais denso que o aço. Não havia sons da cidade, nem o murmúrio do motor. Apenas a respiração irregular do nosso protagonista, enquanto seus dedos pairavam sobre o painel. Ele sabia que a superstição tinha criado a lenda, mas a precisão do ritual o levava a crer que, talvez, a superstição fosse apenas a proteção que a razão oferecia contra a verdade. Com um tremor quase imperceptível, ele executou a sequência. Um mapa de botões apertados em um ritmo específico que, dizem, confunde a lógica interna do sistema, forçando a máquina a procurar uma coordenada que não está em seu mapa arquitetônico. O último toque foi o mais crucial. O gatilho. A cabine de repente engasgou. Não foi um movimento suave, característico de um elevador em bom estado. O motor rugiu, mas não um ruído de trabalho, e sim um som gutural, vindo das profundezas do poço. As lâmpadas fluorescentes, já fracas e amareladas, começaram a piscar freneticamente, transformando o pequeno espaço em flashes estroboscópicos de pânico e metal. Nosso explorador forçava os olhos a se fixarem no mostrador digital. O número 12 se apagou. Por um instante que pareceu durar uma vida inteira, o display ficou em branco. Um lapso no tempo, na arquitetura, na física. Era o momento em que o prédio parava de ser um mero edifício e se tornava um veículo. E então, com um estalo seco que ecoou na caixa torácica dele, o número se materializou, irrefutável e absurdo. 13. O elevador não parou. Ele colidiu.
Um baque violento, seco, que jogou o corpo de nosso protagonista contra a parede de metal. O motor silenciou de forma abrupta. Não houve o tilintar familiar da parada. Apenas um vácuo de som. O cheiro era de poeira muito antiga, de algo metálico quase enferrujado, mas estranhamente frio, como se o ar daquele andar tivesse sido congelado por décadas. Ainda cambaleando, ele ouviu o motor das portas, trabalhando com uma lentidão agonizante e um gemido mecânico que parecia reclamar da tarefa. As portas, então, começaram a se afastar, revelando o que o mundo havia concordado em esconder. A escuridão à sua frente não era a ausência de luz, mas sim a presença de algo que sugava toda a claridade e toda a esperança. A visita havia acabado de começar. A respiração falhou na garganta do protagonista, um som seco e patético que se perdeu no silêncio do andar. A porta de metal abriu com um guincho lento, como se estivesse abrindo uma tumba selada por décadas, revelando o ar que não pertencia ao edifício. O ar era espesso e gelado, com um cheiro enjoativo de mofo e algo pior, algo ferroso e putrefato. A luz fraca que vinha do teto baixo, proveniente de uma única lâmpada de emergência, era de um amarelo doentio, mal iluminando um corredor sujo. O papel de parede estava rasgado em tiras longas e penduradas, revelando a argamassa úmida por baixo. Não havia sinalização, não havia portas numeradas. Não era um andar abandonado. Era um espaço que nunca fora terminado, mas que havia sido habitado por algo. O silêncio ali era tão absoluto que não se tratava de ausência de som, mas de uma pressão física, um vácuo que engolia o som do próprio coração batendo. Foi nesse silêncio ensurdecedor que ele percebeu a anomalia mais aterrorizante, a sombra. Lá no fundo do corredor, onde a luz amarelada morria, uma sombra de contornos indefinidos começou a crescer. Não era a sombra de algo parado. Era o resultado de algo que se movia lentamente, pesado, arrastando-se. O som veio então, um roçar baixo, como tecido pesado, ou pele seca, arrastando-se pelo cimento áspero. Não vinha de um ponto fixo. Parecia vir de todas as paredes ao mesmo tempo, envolvendo-o. O pavor paralisou as pernas. Seus olhos se arregalaram enquanto a sombra continuava a inflar, tornando-se mais alta e mais densa. Não havia tempo para analisar. A mente gritou a única ordem possível: fuga! Ele girou, a mão esmagando o botão do térreo, depois o de fechamento de porta repetidamente, freneticamente. O painel piscou. A contagem digital voltou para o 1, mas as portas do elevador permaneceram abertas. Um grunhido baixo, um som que não era animal nem humano, mas algo entre os dois, ecoou pelo corredor. Aquilo estava perto. Tão perto que o vapor gelado do seu hálito já embaçava o espelho interno da cabine. O 13º andar não fora pulado por superstição, mas selado por desespero. E ele, na sua arrogância juvenil, acabara de destravar o portão. Naquele instante de horror puro, ele conseguiu ver. A silhueta, disforme e cavernosa, havia alcançado o ponto médio do corredor. E estava olhando para a luz, olhando para ele. A porta começou a fechar, milimetricamente lenta, resistindo. Ele podia jurar que sentiu o ar frio de algo imenso respirando contra seu pescoço. Agora, a única chance era forçar aquela porta a fechar antes que a escuridão pudesse se mover mais 1 centímetro para dentro da cabine. O retorno. A luz do 12º andar voltou a piscar no painel, e o elevador gemeu, voltando a ser apenas uma caixa de metal enferrujada, ignorando a experiência de pavor que acabara de proporcionar. A cabine desceu em velocidade vertiginosa, parando no térreo com um tranco familiar, mas agora ameaçador. Sair daquele cubículo foi como emergir de um mergulho profundo no escuro. A respiração vinha curta e o corpo tremia. Aquele que fez a visita não voltou inteiro. Voltou apenas com a certeza de que o silêncio não é ausência, mas contenção. O 13º andar não era feito de fantasmas que vagam, mas de algo pior. Algo que observa, que espera, que precisa daquela quietude para se alimentar.
Ele não quer inquilinos. Ele quer vítimas. O que foi deliberadamente escondido nas fundações do prédio não são demônios de contos antigos, mas o peso da ausência humana. Uma fome arquitetônica que é satisfeita apenas com o pânico dos intrusos. E assim, a porta do elevador se fecha no saguão vazio, voltando a ser um mero instrumento vertical. O relógio, longe das 3h33 da manhã, insiste que tudo não passou de um sonho febril, de um mito urbano exagerado. Mas quem sentiu o frio do 13º andar sabe a verdade. A superstição não cria a lenda. Ela tenta nos proteger dela. O prédio continua lá, desafiando a razão, com seu botão do 12º andar pronto para ser pulado novamente, caso a sequência errada seja pressionada na hora certa. Eu pergunto a você, que escuta esta história no conforto do seu lugar. Você se identifica com este tipo de medo? Aquele terror que reside não no que é visível, mas no que é negado. Aquele que nos faz olhar para o painel de um elevador e duvidar de cada número que pisca. Se você concorda que o pavor reside nos detalhes e que certas portas jamais deveriam ser abertas, demonstre sua concordância com um like. E se você sente a atração do desconhecido e quer continuar desvendando comigo os segredos que a realidade insiste em ocultar, junte-se a esta comunidade. Sempre há mais um andar escondido esperando para ser explorado.